Fala turma, seja muito bem-vindo para mais uma aula onde eu vou estar explicando para vocês o que são os padrões, os melhores padrões gráficos, né? Melhor dizendo, os melhores padrões gráficos que eu utilizo nas minhas análises de operações e que também você pode estar utilizando. Esses padrões são os principais que a gente no dia a dia a gente verifica ele no gráfico e dá para operar, né, em cima desse padrão para ter mais uma certeza nas nossas operações, tá? Eu vou deixar esse PDF para vocês de estudo no grupo, então vamos lá. O primeiro padrão que nós temos aqui é o padrão Marubozu, tá? O padrão Marubozu ele é um candle de força, tá? Que ele tem um corpo mais grande e sem sombra. Então ele tem um corpo aqui grande, né? Que mostra pra gente força de, de, de preço, mas sem pavio. Entendeu? O pavio ele mostra pra gente que é a força do lado ao contrário. Se a vela é compradora, uma vela grande de força e tiver um pavio lá em cima, significa que naquela região tem vendedores, entendeu? Mas como ele fecha inteiro assim, então ele está nos mostrando uma força grande de alta ou de baixa, o vermelho no caso, né? Então, sem sombras, né? Ele nada mais é que uma vela, né? Grande, sem sombras. Como significa que a sombra significa força do lado oposto, as velas sem sombras é como um corpo longo, significa a força atual do movimento. Então, uma vela quando o Marubozu é uma vela que aparece muito no gráfico todos os dias. Então é uma vela de força, ela é uma vela que ela nasce e já vem fechar cheia, sem nos mostrar o pavio, entendeu? Então ela é uma vela que ela é uma vela caracterizada de força, entendeu? Esse seria o Marubozu. Todo dia aparece esse candle no gráfico, tá? O segundo padrão gráfico que eu utilizo muito, também que aparece no gráfico, é o Doji, tá? O famoso Doji. Nós temos aqui quatro tipos de doji. Nós temos o doji tradicional, que seria esse daqui, tá? Que ele o preço nasce praticamente aqui e fecha no mesmo lugar, entendeu? Nós temos o doji Pernalonga. O doji Pernalonga seria esse menino aqui, que ele tem o corpo pequeno também, né? Todos os doji têm o corpo pequeno, na verdade nem corpo tem, preço nasce numa região e fecha numa região. Mas esse padrão aqui também, ele tem um corpo longo, corpo longo não, os pavis longo, mas o corpo bem pequenininho. Por isso que ele se chama o famoso doji perna longa. Aí nós temos o doji lápide, que seria esse formato aqui, onde o preço ele vai até lá em cima, ele nasce aqui, vai até uma região e fecha na mesma taxa. E por último nós temos o doji libélula, que seria esse amigo aqui, só que parecido com o doji lápide, mas ele é de formas ao contrário. O preço ele nasce aqui nessa região, vem até aqui embaixo e fecha na mesma região, entendeu? Que nasceu. Então o doji praticamente ele é um nascimento de uma a vela nasce numa região, ela trabalha tanto na alta quanto na baixa e ela finaliza na mesma região, sem deixar o corpo, né? Sem deixar aquele famoso corpo para nós que a gente já estudamos já sobre o corpo, né? Então, o doji, o doji em si é um candlestick que não tem corpo, entendeu? Ele não tem corpo, porque as velas de abertura, os valores de aberturas e de fechamento são iguais ou muito próximos. Esses candles significa a indecisão ou equilíbrio do mercado. Foi como eu falei. Esse tipo de padrão no gráfico ocorre quando o preço está indeciso. Não sabe se ele vai tomar rumo de alta ou se ele vai tomar rumo de baixa, entendeu? Então, assim, o preço ele sempre vai nascer numa região ou fechar na mesma região que que nasceu ou próximo, tipo, como nós fala, né, no mercado de OB, as taxas. Então, esse seria basicamente os quatro tipos de doji que sempre aparecem no gráfico. Seguimos aqui então, rapaziada, para o próximo padrão, né? Aqui o padrão que nós temos aqui é o famoso Harami de alta, tá?
O harami de alta nada mais é, né? Conhecido também como mulher grávida. Esse é um dos padrões de candles mais conhecido e frequentemente mais conhecido e mais frequentemente no mercado de day trade, né? Por que o padrão mulher grávida? No caso seria aqui, ó, a primeira velinha, né, representado pelo corpo da mãe. A segunda velinha é representado pela barriga, né? Aí no caso ficaria assim, ó, basicamente. Então, o primeiro corpo seria a mãe e o menor, o bebê, lembrando uma mulher grávida. Então, no caso aqui que eu expliquei para vocês agora, né? O harami é caracterizado por dois candles, sendo o corpo do segundo completamente preenchido pelo corpo do primeiro, classificadamente de cores opostas. Então, o harami de baixa, ele sempre vai acontecer num topo, entendeu? Então, praticamente assim, o preço tá indo lá, tá, deixa eu pegar aqui outra cor, aqui o azul, por exemplo. O preço está lá subindo, tá? Aí lá no topo aparece o padrão. O padrãozinho aqui, 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 o padrãozinho, tá? Provavelmente tem grande chance, né, desse preço ele reverter para queda aqui, ó. Entendeu? Porque o harami, ele é conhecido como mudança de tendência. Então, provavelmente, se o padrão harami ele acontece num topo, provavelmente ele vai vir buscar a correção e mudar a tendência, tá? Agora já o harami, o outro padrão harami aqui, que é o harami de alta, ele sempre vai acontecer num fundo, tá? Aqui, esse vermelho, ele é um harami de alta, ele sempre vai acontecer no fundo. Então, praticamente, o preço, ele vem de uma queda grande, entendeu? Ele vem de uma queda grande, aí lá no fundo ele pega e forma o padrão harami, tá? Lá no fundo da tendência ele vai formar o padrão harami, que seria esse daqui. Então provavelmente grande chance do preço vir e trocar sua tendência, entendeu? Para alta, que nós estávamos numa tendência de baixa, apareceu o padrão harami no fundo, entendeu? Ele vai vir trocar a tendência por uma alta. Então, praticamente o harami é isso. Ele é um padrão bem conhecido no mercado de day trade. Por quê? Porque ele troca a tendência do gráfico, do preço. Se o harami de alta ele acontecer num topo, provavelmente ali ele chegou no seu limite extremo do preço, ele vai vir corrigir para baixa. O harami de baixa ele aconteceu no fundo, ele já chegou na sua extremidade de suporte, entendeu? De queda, provavelmente ele vai trocar o polo o preço, né, para alta. Então, praticamente o harami, a função do harami é bem engraçado por conta do padrão ser conhecido como mulher grávida, seria esse, tá? Então, passando aqui para o próximo slide, nós temos o engolfo, tá? O engolfo de alta e o engolfo de baixa. O engolfo de alta é caracterizado por um candle vermelho de cor pequeno e o segundo candle verde com um corpo grande. Então, praticamente, o engolfo de alta seria o que? O preço ele tá caindo, entendeu? Fez o padrão. Aí chega lá numa região de suporte e acontece esse padrão aqui, ó. Esse padrão, uma velinha verde e o engolfo, outra vela vermelha engolfando essa de trás. Provavelmente o preço ele também vai trocar a tendência para alta, entendeu? O engolfo de alta seria esse daqui, tá? Com um corpo grande encobrindo todo o corpo do candle anterior, que foi o que eu passei para vocês agora aqui, ó. Esse padrão aqui, todo o corpo anterior aparece numa tendência de baixa. Ele vai vir numa tendência de baixa, pode encontrar uma região de suporte e fazer essa troca de engolfo para mudar a tendência que era de baixa para a tendência de alta. O engolfo de baixa é o inverso. Numa tendência de alta surge um
candle verde pequeno, seguido por um candle vermelho grande, encobrindo todo o seu corpo. Então, aqui eu expliquei para vocês o engolfo de alta, e agora eu vou explicar para vocês o engolfo de baixa. O engolfo de baixa ele sempre acontece em uma tendência de alta. Então, num topo, região de resistência. Então, o preço ele vem numa tendência de alta, chega lá em cima, ele faz esse padrão. Provavelmente tem grande chance do preço agora ele trocar, sair de uma tendência de alta, o preço sair de uma tendência de alta aqui, fez esse padrão, ele provavelmente tem grande chance, como fez uma vela vermelha, uma vela verde e engolfou com uma vela vermelha a vela anterior, provavelmente o preço agora ele vai fazer esse movimento, entendeu? Um candle vermelho grande encobrindo todo o seu corpo. Então aqui no caso seria o que? O candle vermelho grande encobrindo todo o corpo da vela anterior. Se encobrir uma, duas, três, fica mais forte o movimento, entendeu? Então esse é um padrão muito forte de reversão também de tendência que nós utilizamos muito no day trade, que é o engolfo de baixa e engolfo de alta. É muito importante vocês decorarem esses padrões, entendeu? Ajuda muito. O próximo padrão seria o martelo invertido. A formação do martelo indica a reversão de tendência de baixa, tem validade após uma região de suporte. Então aqui, ó, um exemplo aqui é muito claro. Região de suporte aqui, ó, região de suporte, tá? Geralmente a gente marca o suporte como verde, porque a gente sempre compra no suporte e vende na resistência, né? Então praticamente que o suporte está aqui, o preço ele vem trabalhando numa tendência de baixa, aí você está lá olhando o gráfico e se depara com esse carinha aqui, ó, tá? Esse carinha aqui. Então provavelmente tocando uma região de suporte, provavelmente a próxima vela ela pode vir fazer esse movimento aqui, ó. A próxima não, né? Mas o preço em si. Então o martelo invertido ele nada mais é do que esse padrão aqui que eu estou passando para vocês. Então a gente tem também aqui esse é um padrão martelo, esse aqui é o padrão martelo, esse daqui é o padrão martelo invertido, tá? Então o padrão martelo invertido ele é bem parecido também, é quase a mesma função do martelo. Já o martelo invertido tem a figura simetricamente oposta ao martelo, mas também aparece no final de um movimento de baixa. Então a gente tem esses dois carinha aqui, ó, esse e esse daqui, que é a mesma função, só muda só o formato deles, que é um fica em cima caracterizando o martelo e tem o outro que fica embaixo caracterizando o martelo invertido. Então o preço ele vem numa tendência de baixa, aí aparece esse carinha aqui. Provavelmente o preço vai mudar a tendência para alta, entendeu? Então o padrão de martelo e o martelo invertido é forte também. Só que também, claro, é válido quando ele toca numa região de suporte, entendeu? Tá? Vamos pular para o próximo slide aqui, próximo padrão, que nós temos aqui o martelo. Nós temos aqui o martelo enforcado e a estrela cadente, tá? O candle enforcado possui corpo pequeno e sombra inferior grande, igual ao martelo, mas se localiza numa tendência de alta. Aqui, diferente do que nós acabamos de ver ali, que é o martelo e o martelo invertido, que se localiza numa tendência de baixa. Esse padrão aqui, do martelo e martelo enforcado e estrela cadente, ele sempre vai dar numa tendência de alta, entendeu? Então, se ali nós optava por região de suporte, aqui nós vamos optar por região de resistência, entendeu? Então, por exemplo, aqui, o preço ele vinha numa tendência de alta, entendeu? Vinha numa tendência de alta. Aqui nós temos uma região de resistência, entendeu? Aparece esse padrãozinho aqui, que é o enforcado. O preço provavelmente vai fazer isso daqui, ó, como tá aqui. Então, esses padrões também são muito fortes em região de resistência. Se no outro nós ia na região de suporte, esse é na região de resistência. Se o outro era no fundo, esse daqui é no topo. Então provavelmente vai trocar a tendência. E já a estrela cadente, ele é
bem parecido com o martelo invertido, mas muda porque ele aparece no topo, né? Ele o Candle Estrela Cadente tem a mesma configuração do martelo invertido, com um corpo pequeno e com sombra superior grande, a sombra grande. Porém, aparece no final de uma tendência de alta. Então, se o preço está lá, vindo tocar numa região de resistência, aqui, região de resistência, o preço está em uma grande força de alta, vem, força de alta, aparece esse padrão aqui, nasce aqui, preço nasce aqui, vem, agride a resistência, entendeu? Provavelmente depois que ele agredir a resistência, ele vai vir deixar o pavio, a sombra. A próxima vela vai fazer isso aqui, ó. A próxima vela pode vir, nascer aqui na região. Deixa eu fazer um mais certinho aqui, ó. A próxima vela pode nascer aqui e vir fazer isso aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. Então, esse padrão eu uso muito em final M15. Então, por exemplo, aqui o preço está vindo com a tendência de alta forte, tá? O preço está vindo com uma tendência de alta forte. Nasceu a primeira vela do quadrante M5 aqui. A segunda vela do quadrante M5 ela toca na região aqui em cima de resistência. Ele toca na região de resistência aqui em cima. Porém, ele chega fora do tempo. Ele chega a tocar ali, por exemplo, com 2 minutos, 2 minutos não, faltando 1 minuto para esgotar o tempo. Então eu pego uma vela, se o M15 nasceu que ele está esticando na região, eu pego uma venda aqui para final dessa próxima vela. Entendeu? Então, basicamente aqui esse padrão eu uso muito em final M15, em operações de final M15. Então o preço M15 nasceu aqui, vem, tocou lá em cima na região, venda, tocou fora do filtro, é claro, fora de tempo, aí tem que ter dentro dos filtros, eu vendo para a próxima vela. Então no caso ficaria aqui uma operação para 5 minutos e 40, 5 minutos e 50, entendeu? Para final dessa próxima vela, que seria a terceira vela do quadrante M15, entendeu? Então basicamente o martelo e o martelo enforcado e a estrela cadente seria um padrão muito forte em região de topo, né? Tá? Então esses são os padrões que eu caracteristicamente gosto muitos. Então eu estou passando para vocês essa aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar aquele joinha lá. E fique ligado que a próxima aula eu vou estar gravando e vou estar informando para vocês no grupo, tá? Valeu, abraço. Fui.